Hoje o Dr. Hélio Hannes Filho vai estar falando sobre os pacientes, falando sobre o coronavírus. A gente vai estar no bate-papo bem legal aqui e eu conto com vocês aí. Pode estar mandando perguntas, se vocês têm dúvidas. Esse é o momento da gente estar tirando dúvidas com especialista, com as pessoas que realmente sabem de como tratar esse vírus, sabe de como a gente deve agir agora nesse momento de crise. Olá, boa noite. Boa noite, doutor Hélio Hannes Filho. Doutor Hélio Hannes Filho é infectologista e é um dos responsáveis pelos casos de coronavírus em Jataí, ele que está acompanhando os pacientes. Doutor, como e quando surgiu esse vírus? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, pela oportunidade de estarmos aqui hoje discutindo, então, esse tema tão importante. Agradecer a toda a equipe envolvida aqui na cidade de Jataí, a minha colega infectologista, a doutora Regiane, ao doutor Luiz Carlos Bandeira, secretário municipal de saúde, ao prefeito Vinícius Luz. Estamos aí todos nessa equipe unidos e empenhados para que a gente consiga vencer o coronavírus aqui na nossa cidade. Bom, então, como vocês devem ter visto já nas últimas semanas, o coronavírus, esse novo coronavírus, o nome desse novo coronavírus, oficialmente dado pela Organização Mundial de Saúde, é SARS-CoV-2. SARS é a sigla em inglês de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Esse vírus ele foi isolado pela primeira vez na China, na cidade de Wuhan, no final de 2019. O que a gente tem que ter em mente é que existem outros tipos de coronavírus. Esse é o 7º tipo que foi descoberto. E na verdade, o que se acredita é que ele foi transmitido para o homem através de animais silvestres. Não se sabe ainda ao certo qual é o animal. Acredita-se que o hospedeiro natural seja o morcego e o hospedeiro intermediário seja um outro animal típico lá da região da China, da Ásia, que se chama pangolim, e que geralmente naquela região se ingere a carne desse animal. Acredita-se que ele tenha transmitido para o homem. E ele sofreu uma mutação genética que fez com que esse vírus passasse a ser capaz de causar doença no homem. Então, tudo indica, né, que veio proveniente de um animal silvestre a partir de uma mutação genética. E quando a gente fala de Covid, só para explicar um pouco, SARS-CoV-2, ou novo coronavírus, é o nome do vírus, e Covid-19 é o nome da doença causada por esse novo coronavírus. Doutor, uma pergunta que já vi o WhatsApp. Como estão os 2 pacientes de Jataí? Então, como vocês devem ter visto já, hoje à tarde foi confirmado o 2º caso na nossa cidade. Nós já tínhamos um caso confirmado, hoje nós tivemos uma 2ª confirmação. Ambos os casos, para a gente deixar bem claro, são casos importados. Então, são pessoas que viajaram para o exterior e depois que retornaram, começaram a apresentar os sintomas e aí foram realizados os testes, os exames e foram confirmados. Ambos os casos estão clinicamente bem, já estão em suas residências. Nenhum dos casos confirmados está internado. Inclusive, no momento, nem mesmo os casos suspeitos. Não há pessoas internadas no momento. Nós tínhamos pacientes internados até hoje de manhã, entre casos suspeitos, mas não há pacientes internados, nem suspeitos, nem confirmados. Então, os 2 casos confirmados no nosso município estão bem clinicamente, guardando o isolamento domiciliar, fazendo isolamento em suas residências. E como se transmite esse vírus? Então, a transmissão, ela se dá por via respiratória. Então, a pessoa que está infectada pelo vírus, ao tossir, ao espirrar, ela elimina gotículas no ambiente e outras pessoas próximas, elas acabam se infectando. Então, através da respiração. E uma outra forma é através do contato indireto. Por isso, a gente bate tanto na tecla da higienização das mãos. Então, por quê? A pessoa que está infectada, ao tossir e ao espirrar, quando ela leva a mão até a boca, por exemplo, depois ela abre uma maçaneta, toca um corrimão, atende um telefone, pega na superfície de uma mesa. Outra pessoa que tem contato com esses objetos, com essas superfícies, pode acabar se contaminando também através de uma forma indireta.
mas a principal forma de transmissão é através da via respiratória, pelas gotículas respiratórias. Uma pergunta aqui do Soares, que está na nossa live. Se não existe medicamento para a cura, por que alguns pacientes são internados em hospitais e outros são encaminhados para que fiquem em repouso em casa? São dois pesos e duas medidas? Isso vai depender de uma avaliação médica. Então, em relação aos sintomas que a pessoa pode ter quando ela se infecta por esse vírus. Já adiantando um pouco, falando sobre sintomas para responder essa pergunta. Os sintomas podem ser sintomas muito leves, como os sintomas de uma gripe, de um resfriado, em que a pessoa fica muito bem clinicamente, ou então, nas formas mais graves, pode acometer o pulmão, causando uma pneumonia, até as situações críticas, em que a pessoa pode apresentar insuficiência respiratória e precisa respirar com a ajuda de aparelhos. Então, a partir da avaliação médica, né, aqueles casos leves, né, a pessoa pode ficar em casa tranquilamente, não há nenhum risco. Só vai precisar procurar o serviço de saúde ou ficar internado aqueles casos graves. E geralmente os casos graves são aqueles em que há dificuldade respiratória. A pessoa tem cansaço, fôlego curto. Ao realizar algum esforço, ela fica com falta de ar. Então, geralmente, quando tem acometimento do pulmão. Então, só vai precisar ficar internado realmente os casos mais graves. Como cerca de 80%, até um pouco mais, dos casos de infecção por esse coronavírus são leves. Então, a maioria das pessoas poderão fazer o acompanhamento e poderão fazer esse isolamento nas suas próprias residências. O que é a transmissão comunitária? Então, esse é um termo muito importante, uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando a gente fala de transmissão, a gente tem algumas possibilidades. A transmissão, os casos importados, são aqueles que a pessoa viajou para o exterior e quando ela retorna, ela apresenta sintomas. Isso é o que nós chamamos de casos importados. Em Jataí, por enquanto, os 2 casos confirmados entram nesse conceito de casos importados. Nós temos ainda a transmissão local. Quando a gente fala de transmissão local, é quando começa a acontecer transmissão dentro da própria cidade, da própria região, mas eu ainda consigo identificar quem foi o primeiro paciente. Eu ainda sei quem é o caso índice. Já a transmissão comunitária, que seria o pior dos cenários, é quando começa a haver transmissão dentro da mesma cidade, da mesma região, mas nós não sabemos dizer quem foi o primeiro caso, quem foi o caso índice. Então, nesses casos, é quando a transmissão já está disseminada, a doença já está disseminada. Então, há uma transmissão dentro da própria cidade ou região e eu não consigo identificar quem foi o primeiro caso. Então, no caso de Jataí, a gente só tem só os confirmados, não tem comunitário. Já no município de Rio Verde, já tem. Transmissão comunitária. Lá eles já têm 6 casos confirmados e o último caso que eles confirmaram, pelas informações que a gente teve hoje, eles não conseguem saber de quem essa pessoa se infectou. A pessoa se infectou e não sabe qual foi a origem. Então, nesse caso, é considerado transmissão comunitária. Relembrando, a gente está numa live com o Dr. Hélio Hannes, filho. Ele é médico infectologista e está aqui para tirar algumas dúvidas nossas sobre coronavírus. Tem mais uma pergunta aqui da Mari. Doutor, tem expectativa de chegada de teste rápido em Jataí? Então, na verdade, é uma expectativa para todo o Brasil. O que o Ministério da Saúde nos colocou foi que eles compraram, né, se não me engano, 10 milhões de testes rápidos, obtiveram esses 10 milhões de testes rápidos, e acho que 5 milhões vão ser enviados, estão para ser enviados aos municípios. Então, acredito, não posso dar uma data exata, mas acredito que não demorará para que nós recebamos também testes rápidos. Agora, o que a gente precisa ter em mente é que os testes rápidos vão ajudar muito, vão aumentar os diagnósticos, vão ser muito benéficos, não tenho dúvida disso, mas eles têm um inconveniente, têm um porém. Qual é esse porém? Os testes rápidos, eles têm o que a gente chama de janela imunológica, explicando mais facilmente o que é isso. Entre a pessoa se infectar pelo vírus e o exame dar positivo, né, porque esse exame ele detecta anticorpos. Então, o nosso organismo demora um tempo até ele produzir anticorpos em níveis detectáveis pelos exames. Então, o teste rápido, ele tem uma janela imunológica, ou seja, é o período entre a pessoa se infectar
e produzir anticorpos em níveis detectáveis através do exame. Então, se a pessoa colher o exame muito precocemente, nos primeiros dias dos sintomas, o exame pode vir negativo e a pessoa ainda assim estar infectada. Então, mas com certeza vai ajudar muito, vai ser um grande ganho em termos de diagnóstico, mas nós vamos ter que ter um olhar crítico e uma visão crítica ao interpretar esses resultados, dependendo do momento em que a pessoa fez a coleta do exame. Uma dúvida, assim, bem frequente, as pessoas que agora estão em casa, de quarentena, e tem uma preocupação em relação aos animais. Pode ser transmitido por animais? Olha, não há comprovação científica até o momento que os animais possam ser capazes de transmitir esse novo coronavírus para o homem. Existem alguns tipos de coronavírus, como eu falei lá no início, existem 7 tipos de coronavírus. Existem alguns tipos que infectam animais, que são exclusivos de felinos e caninos. Como eu falei lá no início também, né? Só para a gente fazer uma diferenciação. Primeiro ponto. Os animais silvestres, acredita-se que esse novo coronavírus foi transmitido para o homem através de animais silvestres. Então, isso é o ponto número 1. Esse novo coronavírus é considerado uma zoonose, essa infecção, porque é uma doença transmitida para o homem através dos animais. Porém, os animais domésticos, que é a dúvida maior das pessoas, aí entram gatos, cachorros, não há confirmação, não há estudo científico que mostre que eles são capazes de transmitir para o homem. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, a princípio, que não há relato científico de transmissão de gato e cachorro para o homem, de animais domésticos. Mas a gente ainda assim orienta que, após contato com gato, cachorro, se higienize as mãos muito bem. E existem alguns tipos de coronavírus que circulam entre gatos e cachorros, mas esses tipos não infectam o homem. Então, por isso que muitas pessoas têm visto nos cartões de vacina dos seus animais domésticos nos últimos dias que alguns animais foram vacinados contra o coronavírus, mas são outros tipos de coronavírus. Não é esse novo coronavírus. Como pode ser feito esse diagnóstico? Então, o diagnóstico, como a gente realiza, né? Existem exames para que seja confirmado. Então, primeiro, para você considerar como um caso suspeito, a pessoa geralmente ela tem que ter febre, nem todos os casos têm a presença de febre, mas quando você vai ver nos critérios do Ministério da Saúde, né, eles colocam a possibilidade de febre em algumas situações e os sintomas respiratórios, os sintomas de gripe, de resfriado. Então, esses sintomas iniciais e o vínculo epidemiológico, né, a pessoa que viajou nos últimos 14 dias, a pessoa que tem tido contato com um caso suspeito ou com um caso confirmado, ela passa a ser considerada também como um caso suspeito, pelos critérios do Ministério da Saúde. E aí o exame confirmatório é através do SUAB de nasofaringe e orofaringe. Como se fosse um cotonete, explicando de uma forma bem simples, é coletada a secreção do nariz e da boca, é enviado para análise e para se pesquisar o material genético do vírus. A técnica que a gente chama de PCR, que é reação em cadeia de polimerase. Esse é o exame disponível no momento. E nós vamos ter também em breve, já temos, né, e vamos ter em breve na prática, os testes rápidos. A maioria deles vão ser por punção digital, vai se coletar uma pequena gota de sangue e em alguns minutos nós vamos ter esse resultado. Já o teste rápido, a metodologia dele é pela pesquisa de anticorpos, detecção de anticorpos contra o vírus. Uma pergunta aqui do WhatsApp. Quanto tempo está durando para sair o resultado para quem fez o teste? Duração de resultado. É uma pergunta importante, né? Como a gente sabe, né, no momento, há uma questão de... Como há uma grande demanda em todo o país, há uma falta de testes, tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, para aqueles casos, né, em que é possível, quando se tem indicação de se fazer o teste, no momento, para quem que nós estamos indicando o teste? O ideal seria que nós testássemos todas as pessoas com síndrome gripal, mas nós não temos testes disponíveis para todos. Então, o que está acontecendo? Só estão sendo testados pacientes que que sejam considerados como caso suspeito e que estejam internados.
até alguns dias atrás, até a última semana, a gente ainda conseguia coletar o exame de pessoas que não estavam internadas. Já a partir desde os últimos dias, né, pela falta dos testes, a gente só tem conseguido fazer de pacientes internados, então só dos casos graves. E tem demorado em torno de 5 dias. Essa questão é uma questão que é um problema do Brasil todo. Os exames são feitos pelos laboratórios centrais, né, cuja sigla é LACEN. A nossa referência no estado de Goiás, esse laboratório fica em Goiânia. Então, o material é coletado aqui, é enviado para lá, e o resultado sai em torno de 5 a 7 dias. A Flávia fez uma pergunta aqui, mas eu acho que o senhor já respondeu ela, né? O doutor já respondeu. Em relação aos testes, o paciente tem que ir até o hospital ou alguma equipe vai na residência? Como você acabou de responder, a pessoa tem que estar internada nesse momento, né? Isso. Atualmente, né, infelizmente, a gente só temos conseguido coletar de pacientes internados pela falta de testes. Então, atualmente, né, a pessoa tem que estar internada, então o exame é coletado no próprio hospital. Quais são os principais grupos de risco, já que se fala tanto em quarentena, ficar em casa? Quem são as pessoas que estão com mais risco de estar pegando o vírus? Então, existem, como os estudos têm mostrado, né, quando uma pessoa se infecta pelo coronavírus, 80% das pessoas vão ter quadros clínicos leves, vão ficar só naqueles sintomas de gripe e resfriado, um pouco mais de 80%. Aí cerca de 20% das pessoas vão ter um quadro mais grave, que geralmente é quando acomete os pulmões, a pessoa pode apresentar uma pneumonia, em alguns casos uma pneumonia leve e outros uma pneumonia mais grave. E 5% das pessoas vão precisar de cuidados intensivos, de UTI, unidade de terapia intensiva, que aí é um caso crítico, um caso mais grave ainda. E quais são as pessoas que têm um risco maior de desenvolver essa forma grave? Que tem a chance de sair desse quadro leve, de gripe, resfriado, e partir para esse quadro mais grave. Então, em primeiro lugar, os idosos, então pessoas com mais de 60 anos. O que os estudos têm mostrado é que o número de óbitos em idosos é muito maior que na população em geral. Então, alguns estudos mostram que pessoas com mais de 80 anos têm uma taxa de letalidade, às vezes, superior a 15%. Quando comparado com a população no geral, 3 a 4%. Então, os idosos são considerados como um grupo de risco importante. As pessoas que apresentam doenças crônicas, aí entram os hipertensos, os diabéticos, pessoas que têm enfisema, bronquite, que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes com asma, pacientes que estejam em tratamento para o câncer, fazendo quimioterapia, pessoas que têm imunidade baixa, imunossuprimidos, como nós chamamos. Nessa situação, entram os pacientes com HIV, infectados pelo HIV, que têm uma imunidade muito baixa, e uma forma de se verificar isso é pela contagem de células CD4. Então, pessoas infectadas pelo HIV é uma dúvida muito frequente. Eles entram como grupo de risco? A princípio, o risco maior são para aquelas pessoas infectadas pelo HIV, que têm uma contagem de células CD4 menor que 200. Pessoas que têm alguma doença autoimune, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, ou então alguma doença intestinal, inflamatória intestinal, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, e que fazem medicamentos que baixam a imunidade, imunossupressores, imunobiológicos, essas pessoas têm um risco maior. Então, resumindo, idosos, pessoas com doenças crônicas, hipertensos, diabéticos, doença pulmonar obstrutiva crônica, e os imunossuprimidos, pessoas que têm imunidade baixa, que são aqueles fazendo quimioterapia, pessoas infectadas pelo HIV, pessoas que fazem uso de medicamentos que abaixam a imunidade também. O Igor pergunta aqui para o doutor. Caso a situação priore, Jataí tem quantos leitos viáveis, leitos com respiradores? Então, falando hoje, né? Hoje nós temos aqui no nosso município hospitais que têm unidade de terapia intensiva, o Hospital das Clínicas, se não me engano, tem 6 ou 7 leitos de unidade de terapia intensiva, e o Hospital Padre Thiago, que tem 10 leitos de UTI. A princípio, o estado de Goiás montou um sistema regulador. Não são todas as UTIs hoje que estão credenciadas para receber pacientes com Covid.
Porque a UTI que recebe esse tipo de paciente são UTIs que têm que estar preparadas, tem que ter uma estrutura própria para isso, tem que ter um preparo da equipe. Então, a princípio, né, existem algumas UTIs credenciadas. Então, aqui na região sudoeste, né, até onde eu saiba, as UTIs credenciadas são a UTI do Urso, que é o Hospital de Santa Helena, a UTI de Rio Verde, uma das UTIs de Rio Verde, e Jataí está passando por um processo. Hoje, inclusive, eu assisti uma reportagem do secretário estadual de saúde, que está passando por um processo para credenciar os leitos de UTI da nossa cidade para receber pacientes com Covid também. Para que a UTI receba, então, pacientes com Covid, ela tem que ter todo esse preparo. Então, em Jataí, nós temos, no momento, 16 leitos, mas com esse número de casos que nós temos atualmente, né, as nossas referências de UTI, no momento, são o Urso de Santa Helena e essa UTI de Rio Verde. Mas conforme os casos forem aumentando, os números forem aumentando, as nossas UTIs também passarão a receber, os leitos passarão a ser credenciados. Mas existe uma regulação estadual, todo paciente com Covid que precisar de UTI, ele vai cair nessa regulação, até porque, vamos supor que todos os leitos da cidade estejam ocupados. A gente tem que lembrar que pessoas ficam doentes por outros motivos. Então, as pessoas vão precisar de UTI por motivos que não sejam Covid. Então, as UTIs, elas podem estar cheias, ocupadas por pacientes por outros motivos. Então, todo paciente que precisar de UTI pelo Covid vai ter um sistema de regulação estadual em que eles vão regular para essas UTIs, transferir para essas UTIs que estejam preparadas e que tenham leitos disponíveis. Uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Em suspeita de ter contraído coronavírus, como proceder? Então, hoje, no dia de hoje, né, infelizmente, como eu citei, nós temos poucos testes diagnósticos disponíveis e os testes diagnósticos disponíveis são apenas para as pessoas internadas. Então, se a pessoa começa com sintomas gripais, gripe, resfriado, o que a gente está orientando a população? Se os sintomas forem leves, tá? Procure ficar em casa. Então, você mesmo vai tentar tomar um medicamento para dor, para febre, e procurar ficar em casa fazendo repouso, tomando bastante líquido, tentando se alimentar bem. Caso a pessoa apresente febre persistente, a febre não está melhorando com o uso de medicamento para febre. Já tomou dipirona, paracetamol, persiste com febre. Ou então, caso a pessoa comece a apresentar falta de ar, desconforto respiratório, vai fazer uma atividade pequena que seja, vai limpar a casa, varrer, começa a ficar cansado. Vai tomar banho, fica cansado, começa fôlego curto. Então, isso é um sinal de gravidade também. Então, febre persistente e desconforto respiratório, falta de ar, devem ser sinais para que a pessoa procure a unidade de saúde. Caso ela tenha só sintomas leves, a orientação é que ela fique em casa, se cuidando, tomando medicamentos e só procure o serviço de saúde se houver piora. Por quê? A gente tem que evitar lotar os nossos serviços de saúde, os pronto-atendimentos, as clínicas médicas que ainda estão funcionando, porque talvez a pessoa está com um resfriado ou uma gripe e quando ela vai até o hospital, até o serviço de saúde, ela pode estar só com resfriado comum ou uma gripe e lá ela pode acabar se expondo ao coronavírus. Ou se ela estiver com coronavírus, com um quadro leve, que são 80% dos casos, ao sair para procurar esse atendimento, ela pode estar transmitindo para outras pessoas. Então, a orientação é essa. Se você tem sintomas gripais leves, fique em casa. Só procure o serviço de saúde se houver febre persistente ou falta de ar. Lembrando, nós estamos em uma live com o Dr. Hélio Hannes Filho. Ele é infectologista e é um dos médicos responsáveis pelos pacientes com coronavírus em Jataí. Doutor, já existe um tratamento específico? Essa é uma dúvida assim tão frequente. As pessoas falam, não, tem um medicamento tal, toma isso que melhora a imunidade, isso resolve, isso tal. Existe já um tratamento específico? Então, o que nós temos visto, nós vimos nos últimos dias, né, alguns medicamentos que foram testados e que foram estudados, mas, na verdade, a gente viu que o Ministério da Saúde, a Anvisa, provavelmente já irá liberar esses medicamentos para pacientes graves,
que a gente ouviu falar muito nos últimos dias e que houve uma grande procura, inclusive nas farmácias, até de uma forma indiscriminada, que é a hidroxicloroquina, que é um medicamento que é utilizado para se tratar no Brasil a malária e também é utilizado para o tratamento de doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. Então, foi realizado um estudo, na verdade, 2 estudos, um estudo na China e outro na França, que mostrou um benefício em se utilizar a hidroxicloroquina, e nesse estudo francês, eles ainda compararam a hidroxicloroquina associada à azitromicina. A azitromicina é um medicamento que nós temos disponível também, é um antimicrobiano, que tem ação contra alguns grupos de bactérias e que aparentemente se mostrou viável contra o coronavírus, especialmente se associado à hidroxicloroquina. Então, esses estudos mostraram um benefício, uma diminuição da quantidade de vírus. Então, isso fez com que as pessoas procurassem as farmácias, acabaram com os estoques de hidroxicloroquina das farmácias, mas nós ainda temos que ter muita responsabilidade ao prescrever esses medicamentos. Por quê? Ainda estão sendo feitos estudos para mostrar realmente a eficácia, porque os estudos que foram feitos até o momento são estudos com uma quantidade pequena de pacientes, então é necessário que se realize estudos com um número maior, um N maior de pacientes, como a gente chama. Mas, a princípio, né, nós poderemos utilizar, creio eu, que em breve já saiu alguns informes da Anvisa, algumas coisas desse tipo, para pacientes graves. Então, aquele grupo de pacientes, especialmente aqueles críticos, aqueles pacientes que vão para a unidade de terapia intensiva, nós poderemos pensar nessa possibilidade, a partir de uma avaliação médica. O que a gente tem que ter em mente é que nós não podemos sair utilizando indiscriminadamente essas medicações, especialmente para os casos leves, que ainda não há estudos específicos para isso, porque esses medicamentos eles não são totalmente isentos de riscos. Existem alguns efeitos colaterais para esses medicamentos. Pode trazer problemas visuais, problemas cardiológicos, então as pessoas não podem sair utilizando indiscriminadamente, especialmente a hidroxicloroquina, e muito menos como prevenção. Eu recebi algumas pessoas que me enviaram dúvidas perguntando se elas poderiam utilizar esse medicamento, a hidroxicloroquina, como prevenção, como forma de se prevenir a infecção pelo novo coronavírus. Não, a resposta é não. Não há ainda nem estudos para se utilizar com certeza. A gente não sabe ainda a segurança nem para os casos leves e graves, então não há indicação, muito menos como forma de prevenção. Existem outras drogas, outros medicamentos sendo estudados, alguns medicamentos que já são utilizados para se tratar a infecção pelo vírus HIV, o vírus Ebola, estão sendo estudados para se tratar também a infecção pelo novo coronavírus. Mas ainda tudo em fase de estudo, são experimentos. Então, que se forem utilizados, são somente nos casos graves, se houver autorização da família. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade ao prescrever esses medicamentos experimentais. Existem algumas coisas que a gente tem visto aí, muitas fake news nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, em relação a medidas de prevenção. A gente sabe que vitaminas, as pessoas indicando que se tome vitaminas em excesso, alguns antioxidantes. Então, na verdade, não há nada que mostre um benefício como prevenção e principalmente depois que a doença já está instalada. Então, realmente, não há nada que indique o uso de vitaminas e antioxidantes como forma de se prevenir ou tratar a infecção pelo coronavírus. Algumas questões que a gente tem visto também, gargarejo com água quente, o uso de uísque com mel, enfim, são várias as receitas que a gente vê, receitas caseiras, e que, na verdade, não há nenhum benefício, não há estudos demonstrando que isso tenha algum efeito contra o vírus. Tá? O que é possível se fazer, né, como uma forma de se tentar prevenir, é tentar se manter hábitos saudáveis, né? Mas é impossível a gente dar uma receita de bolo e dizer, olha, faça isso que você não vai se infectar ou que você vai ter um quadro mais leve. Então, na verdade, tudo isso que a gente vê aí nas redes sociais, a gente tem que filtrar muito bem essas informações. Uma pergunta aqui do WhatsApp já se sabe as consequências desse coronavírus, se a pessoa vai ficar com alguma sequela? Então, a princípio, é uma doença nova, né? Como eu falei para vocês lá no início, os primeiros casos, eles foram descritos
só lá na China no final de 2019, né, lá na cidade de Wuhan, em dezembro de 2019. Então, a gente tem aprendido a cada dia sobre esse vírus. Então, a princípio, né, não há nada relatado ainda sobre sequelas nesses tipos de pacientes, os pacientes infectados pelo novo coronavírus. Então, mas a gente precisa aguardar a longo prazo, né, se vai ser possível que a pessoa apresente alguma coisa no futuro, mas não há nada relatado assim que tenha sido tão frequente nos pacientes recuperados, não há nada relatado ainda como uma possível sequela da infecção por esse novo coronavírus. Uma pergunta aqui do WhatsApp. Quais são as orientações para os profissionais de saúde que estão na linha de frente em contato com os pacientes? Então, é importante, né, que se utilizem os equipamentos de proteção individual. Só que nós precisamos ter em mente quais são os melhores os equipamentos de proteção individual adequados. Nós não podemos utilizá-los indiscriminadamente também, porque se a gente utiliza indiscriminadamente os EPIs, eles irão faltar para quando nós realmente precisarmos. Então, quando se está avaliando, quando se tem contato com casos suspeitos, tá? Os profissionais de saúde, eles têm que ter uma paramentação mínima, o que é recomendável, né? Quando vai se entrar em contato com um caso suspeito. A máscara, mas pode ser uma máscara simples, uma máscara cirúrgica. A máscara N95, que é aquela bico de pato, ela só é indicada em alguns procedimentos específicos. Dentro da instituição de saúde, quando o profissional vai participar de uma intubação, o paciente vai precisar ser intubado, vai precisar respirar através de aparelhos. Então, vai precisar ser intubado, aí tem que se utilizar a máscara N95, quando o paciente vai ser aspirado. Então, existem alguns procedimentos que precisam da máscara N95, que é aquela máscara bico de pato. Ela não deve ser utilizada indiscriminadamente. Só deve ser utilizada dentro do hospital, nesses procedimentos específicos. Uma coisa que a gente vê muito na população mesmo, um erro, as pessoas utilizando a máscara indiscriminadamente para sair à rua, para ir a determinados locais. A máscara na população, em comunidade, ela só está indicada para o paciente sintomático respiratório. Então, o paciente que esteja com sintomas de gripe, de resfriado, se ele precisar sair de casa, o ideal é que ele fique em casa quando ele tiver com esses sintomas. Mas se ele precisar sair para ir ao hospital, por exemplo, enquanto ele estiver ali na recepção de uma clínica para fazer a coleta de um exame, quem tem sintomas respiratórios deve utilizar a máscara comum. Então, a princípio, quem não tem sintoma não precisa utilizar nenhum tipo de máscara para sair às ruas. Então, essa é uma primeira informação. E em relação aos profissionais de saúde, como eu estava dizendo, quando ele vai atender um caso suspeito, ele tem que utilizar a máscara. A princípio, a máscara cirúrgica, a N95 são em situações específicas. Deve utilizar o avental descartável, tá? Um avental quando você for ter contato corporal com o caso suspeito. Deve-se utilizar também um óculos ou um protetor facial para evitar que se entre em contato com as secreções respiratórias do paciente e, se possível, também utilizar um gorro. Mas o gorro ele só é indicado também nas situações em que vai haver a presença dos aerossóis, a mesma indicação da máscara N95. Então, intubação orotraqueal, aspiração do paciente e a luva. A luva de procedimento também é muito importante. Então, para os profissionais de saúde, existem alguns critérios, existem alguns equipamentos específicos para o ambiente hospitalar. Mas na comunidade, né, o que eu quero deixar como mensagem aqui é que não é necessário se utilizar a máscara se não houver os sintomas respiratórios. Em comunidade, só é indicado utilizar a máscara cirúrgica, máscara comum, para quem tem sintomas respiratórios. Mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp, em relação à máscara. Trabalho em um supermercado, preciso usar a máscara? Então, a princípio, né, só precisa utilizar a máscara em comunidade quem tem sintoma respiratório. Se a pessoa que tem sintoma respiratório, se ela se conscientizar e se ela precisar sair de casa, a primeira orientação que a gente dá é evite sair de casa se tiver sintomas respiratórios. Mas se você precisou sair de casa, quem está gripado, está resfriado, essa pessoa deve utilizar a máscara. Então, essa é a indicação formal. A gente vê muitas pessoas utilizando, mesmo quem não tem sintomas. Claro, nós estamos vivendo um momento, né, em que foi decretado transmissão comunitária em todo o Brasil.
Então, as pessoas ficam receosas. Mas se as pessoas que têm sintomas respiratórios se conscientizarem e utilizarem a máscara, elas vão estar ajudando muito. Porque quando ela conversa, quando ela tosse, quando ela espirra, ela não vai estar disseminando essas gotículas no ambiente. Então, quem tem sintoma respiratório é que deve utilizar a máscara em comunidade. A Tati pergunta: existe um período certo para saber se estamos ou não no pico crescente do vírus? Então, quando nós temos os exames, quando é possível fazer o teste diagnóstico, tá? O exame confirmatório, depende do exame que você vai utilizar. Se for realizado o SWAB de nasofaringe, que é o que está sendo utilizado no momento, que colhe a secreção do nariz e a secreção da boca, esse é um teste para detecção do material genético do vírus. Então, ele tem que ser realizado nos primeiros dias dos sintomas. Então, essa é a indicação. Se você realiza precocemente, você já consegue detectar o vírus, porque esse exame, esse que está disponível no momento, para os casos graves, para os casos internados, ele consegue detectar a presença do vírus. Então, se possível, realizar nos primeiros 7 dias de início dos sintomas. Mas existem alguns estudos que mostram que é possível detectar o vírus na secreção do nariz e da boca até 20 dias após o início dos sintomas. Então, esse teste do SWAB, da secreção do nariz e da boca, o mais precocemente possível. Já o teste rápido, que é o que nós vamos começar a utilizar em breve, ele é um teste para a detecção de anticorpos. Então, é um teste que tem uma metodologia diferente. É aquilo que eu expliquei anteriormente também. Então, nós vamos ter que aguardar um tempo, que é o que nós chamamos de janela imunológica, para que a pessoa produza esses anticorpos para que eles possam ser detectáveis. Existem cerca de 10 a 11 testes rápidos que já foram aprovados pela Anvisa, que é a Agência Reguladora de Vigilância Sanitária no nosso país. Então, depende do teste. Alguns testes você consegue detectar com 7 dias, 10 dias após o início dos sintomas. Então, depende do teste que você vai utilizar. O teste disponível no momento é quanto mais precocemente, melhor. Os testes rápidos, que nós vamos receber em breve, vão ter esse período de janela imunológica. Então, aí o exame, né, para que ele seja confiável, o ideal é que se espere um tempo após o início dos sintomas para que ele seja realizado. A Maria Alice pergunta: a Universidade Federal de Jataí não possui equipamento para conseguir fazer os testes? Por quê? Olha, o teste disponível no momento, né, que é o da secreção do nariz e da secreção da boca, ele é um teste que ele exige equipamentos próprios, exige treinamento da equipe, alguns materiais específicos. Até onde eu saiba, já está sendo realizada uma parceria, né, a universidade está tentando se organizar para que eles possam tentar ajudar de alguma forma também na realização desses testes. Mas realmente são equipamentos muito caros, os materiais necessários são muito caros, há um custo envolvido para isso. Mas eu sei que já há uma mobilização, então já há essa conversa entre Secretaria de Saúde e universidade. Na Universidade Federal de Jataí há o curso de biomedicina. Nós temos lá profissionais competentíssimos para a realização desse exame e eu tenho certeza que, se for possível, em breve nós teremos essa possibilidade também. Então, até onde eu saiba, já estão acontecendo essas conversas, mas realmente não é algo assim tão rápido, tão a curto prazo, porque exige, né, toda uma preparação, a compra de equipamentos, enfim. Vamos torcer que em breve a gente possa utilizar essa parceria para aumentar o nosso número de diagnósticos, que realmente um dos problemas, não só em Jataí, mas em todo o Brasil, no momento, é o baixo número de diagnósticos. A gente não consegue confirmar os casos. Então, o que a gente está vendo hoje é só a ponta do iceberg. Então, são só os pacientes graves. Só estão sendo diagnosticados aqueles que chegam ao serviço de saúde já em estado grave, é que a gente consegue fazer o teste. Pela falta mesmo em todo o Brasil. Não é um problema só nosso aqui da nossa cidade, da nossa região ou do nosso estado. É um problema nacional. Então, a gente tem que tentar, de todas as formas possíveis, tentar aumentar o diagnóstico, porque quando você diz para uma pessoa ficar em isolamento domiciliar, ela tendo o diagnóstico em mãos, ela sabendo que ela está infectada pelo coronavírus, é diferente de quando ela ainda não tem esse resultado. Então, é mais fácil, a pessoa vai se preocupar mais quando ela tem o resultado em mãos. E aí você consegue avaliar os contactantes, as pessoas próximas.
Então, realmente, essa questão do diagnóstico é algo que precisa ser resolvido no nosso país. A Luciana pergunta, a questão das máscaras, eu vejo que é a maior dúvida. O senhor já respondeu, mas continua tendo dúvidas ainda. Sou doméstica, preciso usar máscara no decorrer do dia? Olha, a princípio, tá? Se ela não tem sintomas respiratórios, ela não precisa utilizar a máscara. Então, só para deixar isso bem frisado mesmo, bem certo na cabeça das pessoas. Quem precisa usar máscara na comunidade, na sociedade, é a pessoa que tem sintomas. Então, ela só vai utilizar a máscara, na verdade, se ela tiver com sintomas respiratórios, ela nem deve ir trabalhar. Mas se ela precisar sair de casa, aí sim ela utiliza a máscara, tá bom? Né? A gente tem que se conscientizar disso. Por quê? Se a gente utiliza a máscara indiscriminadamente, né, realmente quando as pessoas que precisam delas vão ficar sem esse equipamento de proteção individual. Tá? Então, essa é a dica que a gente dá para as pessoas em comunidade. Agora, as pessoas que trabalham em hospital, como a gente falou, é uma outra situação, são outros equipamentos de proteção individual, mas em comunidade só para quem tem sintomas respiratórios. Maria Alice pergunta, a UPA e o Daniel poderia ser usado? Não sei o que seria o Daniel. Deve ter sido um erro de digitação. Tá. Né? Não, Corretor. a Maria Alice e o Daniel pergunta. Os meninos aqui estão me auxiliando, me corrigir. A Maria Alice e o Daniel fizeram a mesma pergunta. A UPA poderia ser usada no caso de aumentar os números em Jetaí? Seria possível usar a UPA? Olha, na verdade, a Secretaria de Saúde, né, a gente tem reuniões frequentes, né, com o secretário de Saúde, eles estão avaliando todas as possibilidades. Então, a gente tem plano A, plano B, plano C. Então, acredito que é uma das opções que a Secretaria de Saúde vai levar em consideração, dependendo da forma como evoluir a questão da pandemia, o número de casos no nosso município. É uma das possibilidades, penso eu, será talvez até a reabertura da UPA. Mas, claro, que isso vai demandar estudos e a gente tem que observar como vão evoluir o número de casos no nosso município nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, existem várias possibilidades sendo estudadas. Então, acredito que, se for necessário, a UPA será reaberta, sim, dependendo da demanda, do número de pessoas que procurarem o serviço de saúde. Então, isso vai depender, claro, de como vai ser a evolução. Nós queremos ser otimistas, lógico, né? Pensar que nós vamos ter poucos números de casos, mas nós temos que estar preparados para o pior também. E creio que, se houver um aumento, a demanda aos serviços de saúde aumentarem substancialmente, acredito que a UPA deverá ser uma das opções, sim, como porta de entrada, como primeiro atendimento. Doutor Hélio, como se prevenir e a vacina da gripe, ela pode proteger contra o coronavírus? Então, sobre medidas de prevenção. As medidas de prevenção são aquelas que nós temos falado, as pessoas têm visto na mídia nas últimas semanas, nos últimos dias, mas que nunca é demais nós frisarmos essas medidas. Então, a primeira delas, higienização das mãos. Higienizar as mãos várias vezes ao dia e higienizar da forma correta. Uma higienização correta das mãos, ela dura no mínimo 20 segundos e deve-se higienizar todas as partes, a palma, o dorso, entre os dedos, os punhos, o polegar, as unhas. Então, como primeira opção, se utilizar água e sabão, é a primeira opção, sempre que possível. E se você estiver no local que não tenha água e sabão, você pode estar utilizando o álcool em gel na concentração a 70%, que é a concentração capaz de matar os germes, os micróbios. Então, primeira opção, lavar com água e sabão. E a segunda opção, álcool em gel. Então, higienização das mãos sempre, sempre. A etiqueta respiratória, que é aquela dica que a gente dá, ao tossir e ao espirrar, em vez de se levar a mão até a boca, deve-se levar o cotovelo. Ou então, utilizar um lenço de papel. E se você utilizar o lenço de papel, jogá-lo no lixo imediatamente. E sempre que possível também higienizar as mãos após tossir ou espirrar.
Essa é uma medida simples. Outra coisa também, se você tem sintomas respiratórios, tem sintomas de gripe, tem sintomas de resfriado, fique em casa. Inclusive, atualmente, a recomendação do Ministério da Saúde é quem tem sintomas gripais, que fique em casa por 14 dias, não só a pessoa que está com sintomas, mas todos que vivem no mesmo domicílio, na mesma casa. Como a gente não tem conseguido fazer o teste nessas pessoas só com quadros leves de síndrome gripal, então não tem como dizer se é só um resfriado, se é uma gripe ou se é o coronavírus, a gente orienta que essas pessoas fiquem em casa por 14 dias até a melhora dos sintomas. Então, ficar em casa se tiver sintomas respiratórios é uma forma de tentar se prevenir também. Então, são medidas muito simples que podem ser adotadas. Em relação à vacina, que é uma dúvida que muitas pessoas têm também. A vacina contra a influenza, que começou a campanha nessa semana, ela protege somente contra o vírus influenza. Então, ela não tem ação contra o coronavírus. Então, é uma ação específica contra o vírus influenza. Existem vários subtipos do vírus influenza. Um deles é o H1N1, que a gente ouve falar, é um dos mais famosos. Inclusive, a vacina, ela protege, né? Um dos subtipos contra o qual ela tem ação é o H1N1, mas ela protege exclusivamente contra o vírus influenza. Então, ela não protege contra o coronavírus. Mas qual é o benefício de se tomar, de se receber a vacina contra o vírus influenza? Então, as pessoas que já foram vacinadas, caso elas venham apresentar sintomas gripais, os sintomas, né, que a gente diz que são sintomas iniciais, essa pessoa, se ela foi vacinada contra o coronavírus, então isso ajuda na diferenciação dos diagnósticos. Como os sintomas são muito parecidos da gripe, que é causada pelo vírus influenza, são muito parecidos com os sintomas iniciais da infecção pelo novo coronavírus. Então, se a pessoa chega à uma unidade de saúde, ela fala, não, eu já fui vacinado contra o influenza. Então, provavelmente, ela não vai estar infectada pelo vírus influenza, e sim contra o coronavírus. Então, isso vai ajudar muito nos diagnósticos diferenciais, já que gripe, resfriado, coronavírus, tem todos os mesmos sintomas. Então, quando eu sei que alguém já foi vacinado contra o vírus influenza, isso já me ajuda nessa diferenciação clínica. Doutor, eu gostaria aqui de deixar o meu muito obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer aos internautas que estavam aqui nos acompanhando, mandando perguntas, são muitas. As nossas lives é 1 hora, né, que o Instagram nos permite. Eu entrei um pouquinho mais cedo para fazer o convite para as pessoas, então já estamos chegando ao fim. E se a gente fosse também responder todas as perguntas, são muitas, algumas pessoas continuam na dúvida, a máscara, a questão de exames. A gente sabe que se pudesse, todo mundo ia fazer o exame, mas não pode. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação, a participação de toda a equipe do Portal Panorama, que está aqui nos auxiliando, aos internautas e a você. Muito obrigado. E vamos deixar um convite já pré-aberto, mudando essa situação, esse quadro. Eu chamo o senhor aqui novamente para a gente estar batendo um papo. Combinado. Deixa as suas considerações aqui. Tá bom, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade, pelas mensagens aí que foram enviadas. E dizer que esse é um momento que cada um faça a sua parte, né? A gente tem falado muito nos últimos dias sobre essas medidas de prevenção, que a princípio são medidas muito simples, então vamos cada um fazer a nossa parte. Esse é o momento de nós pensarmos no coletivo e não pensar apenas no individual. Então, não vamos pensar, eu sou jovem, não tenho nenhuma doença, não sou do grupo de risco, mas vamos pensar que você pode transmitir para outras pessoas. Faça a sua parte que você vai estar ajudando a população como um todo. Então, é nosso dever como cidadão contribuir de alguma forma para que não haja um aumento do número de casos. Então, muito obrigada e até a próxima live. Amanhã a gente vai estar com o doutor Antônio Carlos, ele é advogado, presidente da OAB Subseção Jataí. Vai estar falando sobre fake news, sobre a questão do judiciário, sobre essas mudanças todas que está acontecendo agora, devido a essa pandemia que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, até amanhã. Eu espero vocês às 18 horas novamente.